Mudar um pouquinho de assunto com você que está em casa para chamar a sua atenção para uma doença que você já deve ter ouvido falar em rádios, também na TV, ou até lido alguma coisa na internet, mas não está entendendo muito bem que história é essa. É sobre a Mpox, tá? Ou também Monkeypox. A Organização Mundial da Saúde declarou que a Monkeypox, que é uma zoonose viral que se transmitiu de animais para humanos, está circulando através do contato de lesões de pele, secreções respiratórias ou objetos usados por pessoas infectadas, voltou a ser uma emergência sanitária internacional. Diante disso, a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas está monitorando essa situação por aqui. Vamos entender qual é o nosso quadro com o repórter Ivan Lemos. Eu já começo te perguntando, tem caso da doença em Alagoas, Ivan? Bia, teve um caso em maio em Arapiraca, mas segundo os especialistas, o tipo é diferente do que circula na África no momento, nessa emergência que a Organização Mundial da Saúde alertou agora. Mas aqui em Alagoas não houve nenhuma morte por essa doença até agora. E no Brasil foram 16 de 2022 para cá, 709 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. Mas aqui em Alagoas, repito, o último caso foi em maio, na cidade de Arapiraca. A pessoa não morreu, não há registro de morte, por isso não há motivo para pânico da população no momento. A Secretaria de Saúde está monitorando essa doença porque existe essa emergência na África e já há caso fora da África, então precisa desse monitoramento, obviamente, em todo o Brasil, em todo o mundo. Vou conversar agora com o infectologista Renê Oliveira, que vai explicar melhor essa doença para a gente, todos os detalhes e esse panorama. Doutor, boa noite. É uma doença, obviamente, que preocupa no momento lá na África. Os olhos do mundo têm que ficar em atenção, mas aqui a situação, por enquanto, não é motivo para pânico. Não, aqui no momento não. Na África, porque tem se observado uma mudança no vírus, né? Essa mudança elevou o índice de transmissão e também exatamente no tipo de vírus que levam a mortalidade maior. Por isso que a preocupação é mais do que necessária, né, tá? Por exemplo, o tipo de vírus que circula aqui, do Mpox, mortalidade em torno de 1%. Esse que circula na África, no momento, é em torno de 10%, o que é um número muito preocupante, sim. O pessoal que está em casa entender melhor, é uma espécie, é como se fosse uma catapora, né? Parece uma catapora, obviamente que é uma doença diferente, mas é parecida com uma catapora. Lembra muito, as lesões são muito parecidas com a catapora. É lógico que a catapora é uma doença endêmica no nosso meio, né, tá? Agora estamos no processo de redução devido à vacinação, foi muito importante, mas nós ainda temos casos de adultos com catapora. A população precisa ficar alerta com o aparecimento de lesões parecidas com ela, que são aquelas vesículas, aquelas bolhas que ficam com pus dentro, que mais à frente ficam com uma forma de crosta e acabam secando, pegando principalmente, no caso da Mpox, a região genital, mas pode acometer qualquer parte do corpo, né? E a transmissão dessa doença, como é feita? Falava-se antigamente que vinha de animais, mas houve um alerta porque as pessoas estavam matando animais por causa da doença e não tem nada a ver com isso, né? Não, essa transmissão, ela se faz contato, é contato entre pessoas. Esse contato pode ser um contato mais íntimo do ponto de vista físico, ou mesmo um contato com objetos que aquela pessoa entrou, com talheres, por exemplo, roupa de cama, né? Por isso que uma pessoa que apresenta um quadro de monkeypox precisa ficar resguardado, precisa ficar isolado, né, tá? Tem que tomar muito cuidado para que quem estiver próximo não entre em contato com objetos ou com o mesmo, né? O senhor estava falando sobre os tipos diferentes, né? Na África está um tipo diferente, com mortalidade diferente, mas já foi registrado, inclusive, casos fora da África depois dessa declaração de emergência. É praticamente impossível devido à facilidade de locomoção, né? Tem um caso que foi detectado agora recentemente na Suécia, na Europa, né? Outros casos vão aparecer, por isso que a Organização Mundial da Saúde chamou muita atenção, muito cuidado. É necessário bloquear, é necessário conhecer o problema na presença
e fazer os bloqueios necessários, né? Agora, é uma doença de fácil identificação nas unidades de emergência, por exemplo, existem exames nas unidades que possam identificar essa doença rapidamente? Sim, sim. Um paciente com um quadro clínico de mpox, entrando pela unidade básica, entrando por uma UPA, a realização dos exames são exames que são realizados nos LACENs, né? Todos os LACENs do Brasil estão preparados para a realização desse exame. É fundamental, é muito importante a realização do mesmo. E a coleta do material é uma coleta simples das lesões e encaminhar para o hospital de referência, que aqui no nosso caso é o LACEN, né? Agora, o senhor disse, esse tipo é diferente, está lá na África por enquanto, mas existe essa facilidade de locomoção, é um continente que, atravessando o oceano, está ali e tem esses voos. Quais são os sintomas que a população deve ficar atenta para caso essa doença, por um acaso, apareça? Tomara que não, né? Os sinais e sintomas têm relação com a pele. As vesículas, as bolhas, quando coalescem, as manchas no corpo, geralmente na genitália, podendo pegar abdômen, qualquer parte, na verdade, né, tá? Quando você tem um quadro disseminado, o paciente ele vai ter febre, ele pode ter o aparecimento dos gânglios linfáticos, né, do adenomegalia. Esse paciente, ele vai evoluir, né, tá, dentro de mais ou menos 3 semanas, do começo do seu quadro até o final, e ele deixa de transmitir apenas e tão somente quando todas as lesões desaparecem. Então é importante, mais do que nunca, não só para esse caso, qualquer doença, procurar atendimento médico. Esse caso é fundamental, né, tá? É muito, muito importante, o mais precoce possível. Um quadro similar à catapora, em um adulto principalmente, é necessário se fazer o diagnóstico diferencial, levando em consideração a história do paciente, contatos, viagens, nessa linha, né? Para levar ao óbito, né, à morte, qual o tempo que leva? Esse tipo que a gente tem no Brasil, ele, como o senhor disse, é menos, mas se por um acaso teve 16 casos de morte no Brasil, quanto tempo leva até causar a morte de uma doença como essa? Esses casos de morte tinham relação com imunossupressão, com o quadro de imunodeficiência do paciente, né? A parte imunitária dele muito deficiente. O vírus ele se aproveita de uma condição que já existe para provocar todo o dano. A evolução são em torno de 3 semanas, mas quando caminha para a gravidade, na primeira semana já chama muita atenção, sim. Doutora Beatriz, lá no estúdio, tem pergunta. Eu vou ouvir aqui a pergunta da Bia e repasso para o senhor na sequência. Pode falar, Bia. É bem breve, então vou ser breve na pergunta. Eu dei uma lida à tarde sobre o assunto e vi que algumas reportagens falavam de uma predominância de casos em homens e que a transmissão se deu por contato sexual. Como é que os médicos estudam esse fenômeno e se há uma predominância de forma de transmissão? Há uma recomendação nesse sentido também para que as pessoas tenham mais esse cuidado, né, para não se contaminar com essa doença também, além de outras, se elas tiverem a devida prevenção no ato sexual. Então eu vi uma predominância nesse sentido. Isso é confirmado? A Bia fala sobre as leituras que tem até o momento, né, os textos que tem até o momento, que fala da predominância em homens dessa doença e também pela questão sexual. Essa predominância no momento é confirmada? Esse último momento aqui no Brasil, com relação ao clado 2B, tinha o diferente com relação ao clado 2 anterior, de muitos anos lá na África, era exatamente a transmissão através da via sexual, que não existia. Essa via ela se tornou muito importante. Por isso que dentro da situação dos cuidados, por exemplo, do paciente vivendo com HIV, existe a vacina contra a mpox na rede, né, tá? Exatamente para prevenir esse tipo de situação. Nós temos um quantitativo maior de homens, é verdade, e tendo a relação sexual nesse intermeio. Mas, se você tendo um aumento expressivo no número de casos, não vai respeitar ninguém. Criança, adulto, mulheres, velhos, ninguém. Só para reforçar, essa vacina está disponível na rede para?
para as pessoas que têm algum problema na imunidade, especificamente para os pacientes que vivem com HIV. E, doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos ao vivo aqui no Cidade. Então, essa doença que tem um alerta lá na África, obviamente que os olhos do mundo ficam voltados para ela, mas aqui no Brasil, por enquanto, não há motivo para pânico no caso de Mpox. Precisa, obviamente, das pessoas monitorarem o tipo, como disse o doutor, aqui é diferente do que circula na África. Foram 709 casos no Brasil de 2022 para cá, 16 mortes. Alagoas, o último caso foi em maio, na cidade de Arapiraca, mas não há registro de mortes. Importante reforçar que é uma doença transmitida entre humanos. Volto com você, Bia.